E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar do Gambito Branco, que acontece no tabuleiro depois do lance. Opa, deixa eu mudar aqui. D4, cavalo F6, C4, C5, D5. E aqui a gente já viu algumas opções, como E6, que é a Benoni moderna, E5 também, que é a Benoni tcheca. Só que o Gambito Branco acontece depois do lance B5 aqui. Então, os gambitos são aberturas ou defesas que sacrifica o material em troca de algum tipo de vantagem posicional. Então, o que o preto quer aqui, né? Então, a linha principal acontece depois do lance C por B5, A6, B toma A6, bispo por A6. Então, cavalo C3, D6, E4, bispo F1, rei por F1. E aqui, como é típico na Benoni, nessas estruturas aqui de endiado rei também, o bispo vai para G7. E aqui, para terminar o desenvolvimento, o branco joga com G3 para pôr rei em G2, bispo G7, rei G2 e roque. Qual é o ponto principal do gambito branco? Né? Depois de cavalo F3, cavalo de BD7, o preto sacrificou um peão para ter uma estrutura de peões um pouco melhor. Então ele tem uma ilha de peões só contra duas das brancas. Né? E aí o preto vai tentar argumentar que os dois peões que sumiram aqui na coluna A e na coluna B vai servir para criar pressão nas colunas, né? Usando essas colunas abertas. Então aqui torre dama 5, torre B8, e aí o preto vai tentar fazer pressão aqui nesses dois peões da ala da dama, usando essas colunas. O branco vai tentar argumentar o quê? Que ele tem um peão a mais, primeiramente, e ele tem essa maioria aqui na ala do rei, né? Ele vai tentar jogar F4 e E5 em algum momento, ou jogar A4 com ideias de tipo bispo D2 e cavalo B5 para trancar a ala da dama. Uma opção mais simples que o branco tem aqui é, em vez de aceitar o gambito, é jogar B6 aqui. É devolvendo o peão. E aí, por exemplo, depois de dama por, cavalo C3, D6. A ideia é que o preto vai ter uma coluna a menos, né? Por exemplo, aqui. Ele vai ter uma coluna a menos aqui para criar contra-jogo. E aí o branco pode usar ideias típicas da defesa Benoni, né? Então, por exemplo, cavalo BD7, cavalo D2, pôr um cavalo C4 e tentar avançar a maioria de peões, tá? Então, essas variantes que eu queria mostrar para vocês nessa parte introdutória. Mas no gambito branco, essa ideia de B5 e A6 entregando os peões, na verdade era mais vista na defesa índia do rei. Então, por exemplo, a partida, eu vou até mostrar aqui, vou mostrar uma partida do Taimanov com David Bronstein no torneio de candidatos de Zurique em 1953. Então, o gambito branco não aparecia exatamente da forma que a gente conhece hoje, né? Então, aqui veio o B5. Né? Então, esse foi o surgimento inicial do branco, né? Veio de outra ordem de lance. Mas vocês vão ver que as ideias vão ser extremamente muito parecidas. Então, vou tomar uma água aqui. Então, C por B5. Bispo G7. Cavalo F3, roque. Bispo E2, A6. Tomou. E roque. Né? A diferença aqui é que o branco conseguiu rocar e não precisou perder dois tempos com o rei. Né? Mas a estratégia continua a mesma. O preto vai jogar dama C7. Torre 1. Cavalo de BD7. Tomou. E aqui, uma posição semelhante que a gente tinha na parte teórica, né? Então o preto vai continuar jogando com torre de F8, tentar passar as peças aqui para o cavalo B6, cavalo C4 e tentar usar o bispo de G7 também para pressionar na ala da dama. E o branco vai tentar jogar no centro, na ala do rei e, em alguns casos, até tentar fechar com A4 ali. Então seguiu dama E2, torre de F8, H3, dando um arzinho pro rei, sempre útil. E aí o preto jogou com o cavalo B6, com ideias de cavalo A4 aqui. Porque o cavalo em A4 é uma peça importante que defende os peões aqui na ala da dama. Veio o bispo G5. E aqui jogou com o cavalo E8, David Bronstein, para abrir a diagonal para o bispo aqui. E o cavalo pode ir para C7 também, em alguns casos. Seguiu o bispo D2. E aqui, cavalo A4, né? Usando aquela ideia que eu tinha comentado. Então, depois que trocar o cavalo em C3, fica muito mais fácil atacar os peões aqui na ala da dama.
Então seguiu o cavalo por torre por. E nem, tipo, o preto recupera o peão agora, né? Porque agora tá caindo em A2 e tá caindo em B2 também. O Taima 9 jogou bispo C3. Tomou. E agora dama 5. Atacando tanto o peão em A2, tanto o peão de C3. Dama D3. E aqui uma coisa legal do Gambito Benko é que na maioria dos finais, normalmente quando a gente está com desvantagem material, a gente não quer levar para um final, né? Porque vai ficar mais fácil de explorar a vantagem material. Só que no Gambito Benko tem uma pequena diferença. O preto jogou dama 6 aqui. A estrutura de peões das pretas, nessas estruturas de Gambito Benko, normalmente é melhor do que a das brancas. Então faz certo sentido você querer levar para o final justamente para poder explorar essa vantagem na estrutura que você tem. Então seguiu dama D2, e aí tomou em A2 e seguiu E5 aqui, tentando criar contra-jogo no centro. O problema é que depois seguiu dama por e cavalo por D2. E a gente tem esse final aqui. E aqui o preto jogou D por E5, torre por E5 e rei F8. E aqui o cavalo das pretas está indo para D6, a torre das pretas está indo para A3 ou para A2 para criar atividade. E eu acho que é muito mais difícil de atacar o peão de C5 do que atacar o peão de C3, por exemplo. Então a estrutura das pretas aqui é um pouco melhor. Então seguiu o cavalo B3, C4, cavalo C5, torre é um cheque, RH2, cavalo F6, pressionando aqui o peão de D5, ameaçando torre D1 também. Cavalo E4 para tentar simplificar um pouco a posição. Normalmente é que esse aqui é muito colaborativo, né? Mas depois de torre por, a posição deve acabar em empate depois dessa sequência de lances aqui. Mas aí veio o cavalo D7, torre G5. E a torre ficou muito estranha aqui em G5, né? Porque ela tem que ficar defendendo o peão de D5. E aqui veio torre A2, ameaça no F5, seguido de torre por F2. E aqui jogou torre G4, que é o Taima 9. Seguiu F5, torre F4, cravando aqui para não perder o cavalo. Cavalo B6 para tomar em D5. E aqui caiu o primeiro peão dos vários que vão acabar caindo aqui. Seguiu o cavalo G5. Cavalo toma D5. Torre D4. Se torre por C4. Torre por F2. E aí o preto já tem um peão passado aqui. E tem uma maioria aqui na lado do rei também. E aí seguiu torre. Prefiro jogar com torre D4. Cavalo B6. Torre D8. Rei G7. F4. H6. Expulsão do cavalo. Cavalo E6 cheque. Rei F7. Cavalo D4. E agora cavalo A4 para tomar o peão de C3. Torre C8. Cavalo por C3. Torre por C4. Só que aí segue cavalo D5, né? E aí surgiu um pequeno grande problema aqui na posição das brancas. Que acontece que depois, além do peão de F4 tá caindo, depois de cavalo F3, tem um tema tático aqui, né? Torre por G2, que ganha mais um peão. Depois de H1, acabou que o branco abandonou sem esperar a resposta das pretas, né? Mas se tomar em G2 aqui, por exemplo, cavalo E3, rei F2, cavalo C4. E esse final aqui de 4 contra 2, claramente é ganho para o preto, tá? Então, essa partida é muito legal para ilustrar algumas ideias típicas do Gambito Benko, essa pressão que tem na ala da dama, as trocas típicas, essa ideia de abrir o bispo, cavalo A4 também, e levar para um final, né? Que é meio contra-intuitivo, mas aqui no Gambito Benko as coisas são um pouco diferentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.